Olá, meus amigos e amigas do Colégio Impacto. Professor Tiago Mário novamente. Vamos para mais uma aula de Química, mais uma viagem pelo mundo fantástico da Química, ok? Esta aula é uma aula direcionada especificamente para as turmas de primeiro ano do ensino médio, embora seja uma aula que possa ser aí assistida por qualquer série do ensino médio, tudo bem? Mas especificamente usando o material aí do pessoal do primeiro ano do ensino médio. Aqui embaixo aí no slide você pode perceber que tem a descrição de onde você encontra esse material no livro, tá? É a Química 2, é a frente 2 da Química, o volume 2 aí do seu livro, você vai pegar aí o volume 2 do seu livro, os capítulos são 7, 8 e 9. Essa aula é referente aos capítulos 7, 8 e 9 do volume 2, referente à Química 2. O professor Tiago Mário vai começar agora a aula sobre o estado gasoso da matéria. Vamos falar sobre gás, o que é um gás, como ele se comporta em algumas situações. Bem? Bom, iniciando, o estado gasoso. Existem algumas condições necessárias para que um gás se encaixe na definição do que nós chamamos de gás ideal ou perfeito. A química e a física estabelecem um conjunto de condições, conhecidas como teoria cinética dos gases, para definir o que é um gás ideal ou gás perfeito. Então, eu vou elencar agora as condições, né, para que você entenda o que é um gás ideal. Os nossos cálculos, no decorrer da aula, vão ser todos feitos em função do estudo de um gás ideal. Então, primeira condição. Um gás é constituído por partículas idênticas entre si. Lembrando da teoria atômico-molecular. Se você tem um recipiente que contém um determinado gás, você tem um recipiente contendo gás oxigênio, por exemplo, então todas as moléculas ali de oxigênio têm que ser iguais, tá? A não ser que você tenha uma mistura gasosa, você tenha dois gases diferentes, por exemplo. Aí você teria moléculas diferentes. Agora, quando você tem um único tipo de gás no recipiente, então entenda que todas as moléculas que formam aquele gás são moléculas idênticas, têm o mesmo volume, a mesma massa e as mesmas características. Tudo bem? Segunda condição. As partículas do gás são dotadas de movimento desordenado. Então, o gás é um amontoado de partículas em movimento aleatório. Lembre que essa palavrinha gás deriva da palavra caos. Tá? Gás deriva da palavra caos, desordem, bagunça. O gás é um amontoado de partículas em movimento aleatório e desordenado. Terceira condição. O número total de partículas de um gás é muito grande e o volume das mesmas é desprezível em relação ao volume ocupado pelo gás, devido à grande distância entre as partículas no estado gasoso. Bom, o que isso quer dizer? A distância de uma partícula para outra é tão grande que o volume de cada partícula individual torna-se desprezível. Bom, é como se você considerasse, por exemplo, se eu tenho aqui essas duas canetas, observe, a essa distância, o tamanho de uma caneta em relação ao tamanho da outra é considerável. Ó. Eu estou enxergando aqui as canetas, estou vendo que ela tem uma dimensão aqui mensurável. Então, a essa distância, o tamanho de cada caneta é considerável. Agora, se eu mantenho essa caneta aqui e levo essa outra lá para a Lua, a distância daqui até a Lua é tão grande, comparado ao tamanho de cada caneta, que aí os volumes da caneta seriam desprezíveis. Bom, então, a distância entre uma molécula e outra é tão grande que o volume de cada molécula torna-se desprezível para os cálculos que a gente vai fazer. As colisões das partículas gasosas entre si e com as paredes do recipiente que as contém são perfeitamente elásticas e de duração desprezível. O que isso quer dizer? Você vai considerar que como as moléculas do gás estão em movimento desordenado, elas eventualmente colidem umas com as outras. Essas colisões de molécula com molécula são colisões perfeitamente elásticas. Isso quer dizer que se a molécula colide com uma determinada velocidade, ela vai voltar com a mesma velocidade. Não há perca na quantidade de movimento durante o processo. Isso serve também para a colisão das moléculas contra as paredes do recipiente. Ó. Quando a molécula de gás vai colidindo contra as paredes do recipiente,
Essas colisões são elásticas, então a molécula fica o tempo todo com a mesma velocidade. Ó. Não há perca de velocidade durante as colisões. Tudo bem? A energia cinética média das partículas é diretamente proporcional à temperatura absoluta, né? A temperatura na escala Kelvin. O que isso quer dizer? Temperatura é o grau de agitação das partículas. Quando você aumenta a temperatura, significa que você está aumentando esse grau de agitação das moléculas. Portanto, e quando a gente fala em agitação, movimento, a gente fala em energia cinética. Lembra da física, a energia cinética é proporcional à velocidade, bem proporcional, aliás. Então, se você aumentar a temperatura, você aumenta o grau de movimentação das partículas. São coisas diretamente proporcionais. Fazendo analogia aqui, quanto mais quente, mais vibração tem nas moléculas. As forças de atração ou repulsão que atuam são desprezíveis, exceto durante a colisão. O que isso quer dizer? As moléculas só interagem uma com a outra nesse momento da colisão. E é um momento de intervalo de tempo desprezível. Ou seja, quando a molécula passa uma perto da outra, elas não se atraem e nem se repelem. Não tem interação de atração nem de repulsão. Uma molécula se desloca como se a outra não existisse. Elas interagem durante a colisão, mas como o choque é elástico, elas voltam com a mesma velocidade e não há perca na quantidade de movimento. Então tá aí uma imagem que eu coloquei aí embaixo que representa isso, um gás, tá? Um amontoado de moléculas se movimentando de forma desordenada, colidindo ora entre si, ora contra a parede do recipiente, com choques perfeitamente elásticos. Bom, esse conjunto de proposições é o que nós chamamos de teoria cinética dos gases, e ela define o que é um gás ideal ou perfeito. Tudo bem? Vamos entender rapidamente aqui o que é pressão atmosférica, que é importante para esse conteúdo. Bom, é a pressão que a camada de ar exerce sobre a superfície terrestre. E a pressão atmosférica varia com a altitude. O que isso quer dizer? Toda a atmosfera do nosso planeta está coberta por uma camada de gás, que nós chamamos de atmosfera. A atmosfera do nosso planeta é uma mistura de gases, você tem principalmente o gás nitrogênio, mas tem também gás oxigênio, gás carbônico, vapor de água. Enfim, esses gases eles ficam presos ao planeta por ação da gravidade. A mesma gravidade que te mantém preso ao chão também prende uma camada de gás ao redor do planeta. E essa camada de gás pressiona todos os corpos ali que estão na superfície do planeta. Todos nós estamos sofrendo o peso de uma camada de gás que está acima de nós. É o que nós chamamos de pressão atmosférica. Olha aí um exemplo. Eu coloquei 3 cidades. A cidade de Guarapari está a nível do mar, a 0 metros de altitude. Então, a coluna de gás em cima dessa cidade é a maior possível. Ela está sob a maior pressão. A cidade de Ipatinga está a 220 metros de altura em relação ao nível do mar. É uma cidade mais alta, então tem menos gás em cima dela, consequentemente menos pressão. Olha a cidade de Belo Horizonte, já está a 900 metros de altura, então tem menos gás em cima dela. Isso quer dizer, gente, que quanto maior for a altitude, menor será o valor da pressão atmosférica. Tudo bem? Essa pressão atmosférica ela foi determinada pela primeira vez de uma forma mais quantitativa com o famoso experimento do Torricelli. Tem essa imagem embaixo, vou explicar para vocês. Vamos só hidratar um pouquinho, importante hidratar o organismo. Show coronavírus. Saúde, meus amigos e amigas. Então, olha só. O que foi que o Torricelli fez? Eu vou pegar aqui a canetinha para ajudar a sua compreensão. Observe. Aqui, dentro desse tubo, ele usou um líquido, no caso lá foi mercúrio, tá? Tinha mercúrio aqui e o líquido aqui embaixo também era mercúrio. E existe uma pressão do ar, eu vou circular aqui, ó. Existe uma pressão do ar de cima para baixo, por causa da gravidade. O ar está sendo puxado para baixo. Uma coluna de ar é puxada para baixo e essa força de cima para baixo, gente, impede que esse líquido que está aqui dentro desse recipiente desça e o líquido de baixo transborde. Porque, teoricamente, o líquido que está aqui, onde eu estou passando a canetinha, esse líquido deveria descer, né? Deveria escoar por ação da gravidade. Consequentemente, o líquido que está aqui embaixo deveria subir. Só que isso não acontece, porque tem uma força aqui de cima para baixo, ó, vou fazer aqui as setinhas,
tem uma força de cima para baixo que impede esse líquido de subir. Consequentemente, o líquido que está aqui dentro desse outro recipiente não vai descer. Aí o que foi que o Torricelli fez? Ele mediu a altura, tá? Deixa eu pegar uma outra canetinha aqui. Ele mediu essa alturazinha aqui, ó. Vai apresentar aqui a chave. Essa altura que ele mediu foi exatamente de 76 centímetros. Bom? Ou 760 milímetros. Daí surgiu a unidade 760 milímetros de mercúrio, ou 1 atm. Então, a pressão de 1 atm, ou 1 atmosfera, corresponde à pressão suficiente para sustentar uma coluna de mercúrio de 760 milímetros. 1 atm vale 760 milímetros de mercúrio. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui as marcações e vamos continuar. Então, tá aí algumas relações importantes sobre unidades de medida para se calcular a pressão, tá? Tem o ATM, ó. Um ATM vale 76 centímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. 1 milímetro de mercúrio vale 1 torr. Um ATM vale 101.325 pascal. E tem aí também 1 milímetro de mercúrio, equivale a 133,322 pascais. Então, essas relações entre unidades de pressão serão fundamentais para o momento em que a gente for resolver as questões. Nós teremos aula especificamente para a resolução de questões. Continuando, todos os cálculos que a gente for fazer, em que temperatura estiver presente, a gente vai usar a escala Kelvin, tá bom? A temperatura que a gente vai usar a gente mede a temperatura a partir da unidade determinada no SI, que é o Sistema Internacional, é a escala Kelvin, e não a escala Celsius, que a gente está mais acostumado aqui no Brasil. Coloquei aqui as duas escalas para que você entenda. Deixa eu pegar aqui a canetinha, ó. Aí tem um exemplo do caso das duas escalas e observa. 100 graus Celsius, estou marcando aqui, ó, fazendo um círculo. 100 graus Celsius equivale a 373 Kelvin. Bom, de 100 para 373, eu tenho um aumento de quanto? De 273 unidades. Então, o mesmo serve lá para a temperatura de baixo, ó. 0 graus Celsius equivale a quanto em Kelvin? 273. Então, você observa que por essa relação, a temperatura em Kelvin é sempre 273 unidades acima da temperatura em Celsius. Logo, o que é que eu posso concluir com isso? Que se você quiser obter a temperatura em Kelvin, é só pegar a temperatura em Celsius e somar com 273, tá bom? Não esqueça disso, ó. Temperatura em Kelvin corresponde à temperatura em Celsius somada com 273 unidades. Exemplo. Se a minha temperatura for 27 graus Celsius, quanto é que isso vale em Kelvin? É só somar com 273. Essa soma daria quanto? 300 Kelvin, tá bom? Deixa eu marcar aqui na canetinha. Nossa canetinha virtual. Não é a mesma coisa de escrever no quadro com o pincel, mas está valendo, né, gente? Nesse momento de isolamento social. Então tá aí a conversão de temperatura Kelvin para Celsius e vice-versa. Deixa eu apagar aqui as marcações. Continuando a nossa aula, vamos falar agora sobre as transformações gasosas. Gente, o que é uma transformação gasosa? Os gases têm as famosas variáveis de estado, onde as principais são pressão, volume e temperatura. O que é uma transformação gasosa? Você vai manter uma dessas grandezas constante e vai alterar só as outras duas. Eu posso manter a temperatura constante e mexer só na pressão e no volume, ou posso manter a pressão constante e mexer só na temperatura e no volume, ou posso manter o volume constante e mexer só na pressão e na temperatura. Tá bom? Mas vamos explicar isso com mais calma. Observe o seguinte, transformação isotérmica. A famosa lei de Boyle-Mariotti. O Robert Boyle descobriu que quando você mantém um gás a temperatura constante, você não altera a temperatura dele, o volume ocupado
por esse gás é inversamente proporcional à pressão. Ok? Quer dizer que se eu aumentar a pressão sobre o gás, o volume dele diminui. Se eu diminuir a pressão sobre o gás, o volume dele aumenta. Pressão sobre o gás e volume do gás são coisas inversamente proporcionais. Se um aumentar, o outro diminui. Se um diminuir, o outro aumenta. Veja isso na prática. Aqui, ó. Coloquei uma imagem onde você tem, observe a seguinte situação. Deixa eu voltar aqui as imagens um pouquinho. Observe aqui a imagem do lado esquerdo da tela. Eu tenho aqui um determinado gás, ó. O gás está aqui dentro, onde eu estou circulando. Essas esferas representam as moléculas do gás. E tem uma tampinha aqui, ó, onde estou fazendo a setinha. Essa tampinha aí é o chamado êmbolo móvel. É uma tampinha que pode subir ou descer, mas sem deixar o gás escapar. E observa que tem uma pressão aqui sobre o gás, ó, em cima do gás. Uma pressão inicial. O que é que aconteceu? Aqui na fase final, observa aqui para onde a setinha está apontando, ó, no segundo estado. Na fase final, eu dobrei a pressão sobre o gás, eu coloquei mais peso. Observa que aqui no início só tinha um peso. Agora eu dupliquei esse peso, ó. Eu aumentei a pressão. A pressão em cima do gás foi duplicada. Qual a consequência disso? O volume do gás diminuiu. Observa que o gás ele tinha esse volume aqui inicial, ó. Observa aí a canetinha. Ele tinha esse volume. Depois que a pressão sobre ele foi duplicada, o volume passou a ser menorzinho, ó. Ficou só isso aqui no finalzinho. Então, aumentou a pressão sobre o gás, o volume dele naturalmente diminuiu. Pressão e volume são inversamente proporcionais. E isso se você manter a temperatura do gás constante. Veja que em nenhum momento aí eu falei que a temperatura foi alterada. A temperatura ficou constante durante todo o processo. Bem? Uma análise interessante disso é que, observe, à medida que a pressão vai aumentando, ó, 2, 4, 6, 8 atms, o volume foi diminuindo. 600 ml, 300 ml, 200 ml. Agora, uma coisa que não pode deixar de ser notada é que, embora a pressão e o volume venham sofrendo alterações, o produto pressão vezes volume é sempre o mesmo. Observa aqui, ó, a primeira pressão é 2. O primeiro volume é 600. Se eu multiplicar aqui, 2 vezes 600, eu vou chegar aqui no 1.200 como resposta. No segundo caso, deixa eu pegar uma canetinha aqui de outra cor. Observa que no segundo caso, a pressão era 4, a pressão caiu para 4. O volume passou a ser de 300. Foi de 600 para 300. Então, aqui observa, ó, de 2 para 4. A pressão aumentou, duplicou, né? E no caso do volume, a pressão caiu de o volume reduziu de 600 para 300. Mas mesmo mexendo na pressão e no volume, observa que o produto pressão vezes volume continua sendo o mesmo. Ó. Se eu multiplicar o 4 vezes o 300, vai continuar sendo 1.200. E você observa que em qualquer momento aqui que eu multiplique a pressão vezes o volume, vai dar o tempo todo 1.200. Aqui no final, se eu pegar o 8, essa pressão 8, e pegar o volume correspondente, que é 150, eu vou ter o volumezinho, o produto pressão vezes volume continua sendo 1.200. Então, a multiplicação pressão vezes volume é uma constante, desde que a temperatura fique constante. Sabendo disso, sabendo que pressão vezes volume é constante, então tanto faz eu multiplicar pressão vezes volume lá no estado inicial ou pressão vezes volume no estado final. Daí a gente chega na equação importantíssima para a transformação isotérmica, tá bom? Então tá aí a equação que você vai usar em transformações isotérmicas, onde você tem que pressão vezes volume aqui, ó, no estado inicial é igual a pressão vezes volume no estado final. Qualquer momento em que você multiplicar pressão vezes volume, a resposta vai ser a mesma, é uma constante. Se nós expressarmos isso no gráfico, veja esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico ele representa exatamente o que nós acabamos de ver. Note, eu tenho a queda de volume, ó, se você considerar esse ponto 1 como sendo o ponto inicial e o ponto 2 como sendo o ponto final da transformação,
Então, nós temos uma variação nesse sentido aqui, ó. Observa a setinha verde. No ponto 1, eu tenho esse volume V1 e tenho essa pressão P1. Aí eu observo que o volume caiu de V1 para V2. Já a pressão aumentou de P1 para P2. Então, está mostrando que eles são inversamente proporcionais. E o gráfico fica com essa curva aqui, ó, que é a famosa curva isoterma, que é a famosa isoterma de Boyle. Ela tem esse formato hiperbólico, a hipérbole equilátera. Tá bom? Das transformações que a gente vai ver, é a única transformação que tem essa curvazinha, essa hipérbole. Tudo bem? Então, essa é a transformação isotérmica, ou primeira lei de Boyle, ou lei de Boyle-Mariotti. Deixa eu apagar as marcações. Vamos prosseguir. O nosso próximo slide será sobre a transformação isobárica. Saúde, vamos hidratar. Na transformação isobárica, o que vai ficar constante agora é a pressão, tá? Vamos mexer na temperatura e no volume e manter a pressão constante. Essa lei é conhecida como lei de Gay-Lussac. E nota-se que a pressão constante, o volume ocupado por uma determinada massa gasosa, é diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, mantendo o tempo todo a mesma pressão em cima do gás, temperatura e volume são diretamente proporcionais. Se a temperatura aumentar, o volume também aumenta. Se a temperatura diminuir, o volume também diminui. Bem? Isso se você manter, claro, a pressão constante. Observe a imagem. Veja que nos dois momentos, se eu pegar aqui, no primeiro estado e no segundo estado, no estado inicial e estado final, o tempo todo tem o mesmo peso aqui em cima do gás. Ó. Aqui é a minha pressão inicial, está em verde, e aqui é a pressão final que eu estou circulando. Ó. Veja que, seja no início ou no fim, eu mantive o mesmo peso em cima do gás. Pressão constante. O que foi que aconteceu? Deixa eu pegar aqui uma outra canetinha. Houve um aquecimento. Ó. A temperatura aumentou de T1 para T2. E a gente sabe que quando a temperatura aumenta, aumenta o grau de vibração das moléculas. Então essas moléculas vão vibrar mais aqui dentro e vão colidir contra a tampinha, colidir contra o êmbolo. Naturalmente o êmbolo vai subir e o gás vai passar a ocupar um volume maior. Ok? Portanto, quanto maior a temperatura, maior o volume. São diretamente proporcionais. Representando isso de forma mais quantitativa, veja, dessa vez o que vai ficar constante é o quociente volume sobre temperatura. É isso que se observa experimentalmente. Note, aqui a temperatura vai subindo. Ó. 10, aliás, 100, 200, 300, vai aumentando a temperatura. E o volume aqui do outro lado vai aumentando junto, ó. Vai aumentando proporcionalmente, 200, 400, 600. Note que o aumento de temperatura provoca o aumento de volume correspondente. E mesmo que a temperatura e o volume fiquem variando, se eu pegar aqui a temperatura e o volume e dividir um pelo outro, ó, que é o que está representado aqui no quociente, volume sobre temperatura, essa divisão dá o tempo todo a mesma resposta. Em todas as situações, vai dar 2 aqui, ó. Aí a resposta. Deixa eu pegar outra canetinha. Se eu pegar em um outro momento, se eu pegar aqui, por exemplo, essa última temperatura, que é 400, e esse último volume, que é 800, e dividir volume sobre temperatura, vai dar 2 de novo. Ó. Então, essa razão, volume sobre temperatura é constante. Sabendo disso, sabendo que volume sobre temperatura é uma constante, eu posso fazer volume sobre temperatura no estado inicial ou volume sobre temperatura no estado final, que a resposta é a mesma. Então, a gente chega nessa equação, que é uma equação muito útil para transformações isobáricas, e no gráfico, eu tenho aqui de forma mais nítida agora, deixa eu voltar aqui a imagem, observa, eu tenho aqui nesse gráfico, ó, ponto 1, que eu estou circulando aqui, estado inicial, ponto 2, estado final. Então tem uma mudança nesse sentido, do ponto 1 para o ponto 2, e veja que aqui, do ponto 1 para o ponto 2, o volume aumentou de V1 para V2, e a temperatura também aumentou de T1 para T2. Ok? Então são diretamente proporcionais e o gráfico é linear. Ó. O gráfico é uma reta.
É a chamada isóbara, curva isóbara. Diferentemente lá da transformação da isotérmica, que é uma hipérbole. Belezinha? Essa interpretação gráfica é muito importante. Vamos para a terceira transformação. Deixa eu apagar as anotações. Fechando aqui as anotações. Próximo slide. Agora vamos para a transformação isovolumétrica. Bom, na transformação isovolumétrica, se você entendeu a isotérmica e a isobárica, você não vai ter problemas em entender a isovolumétrica, que é a segunda lei de Charles e Gay-Lussac. O que é que essa lei afirma? Que se eu manter o volume do gás constante, observe que dessa vez o êmbolo está travado aqui, ó. Tem uma trava aqui desse lado e uma trava do outro lado. Então o êmbolo não vai subir nem descer, o volume do gás vai ser o mesmo o tempo todo. Nota-se que se a temperatura aumentar, a pressão do gás também aumenta. São diretamente proporcionais. Por quê? Quando aumentar a temperatura aqui, ó, de T1 para T2, consequentemente, as moléculas vão vibrar mais aqui dentro, eu vou ter mais pressão dentro também, ter mais colisões das moléculas contra o recipiente. Então, quanto maior a temperatura, maior a pressão exercida pelo gás. São coisas diretamente proporcionais. E levando para o ponto de vista quantitativo, dessa vez o que se percebe é que o que vai ficar constante agora é o quociente pressão sobre temperatura. Em qualquer momento aí, seja no estado inicial ou final, se você dividir pressão sobre temperatura, a resposta vai ser o tempo todo a mesma. Ó. No caso aqui vai ser 0,03. Veja que a temperatura foi aumentando aqui, ó. Ela começou 100, aí foi 200, 300, 400. A temperatura foi aumentando. E a pressão aqui foi aumentando junto, ó. 3, 6, 9. São diretamente proporcionais. Mas em qualquer momento que eu pegar a pressão e dividir pela temperatura, a resposta é a mesma. Ó. Se eu pegar essa pressão aqui, 6, e dividir por essa temperatura aqui, 200, a resposta é 0,03. Se eu fizer isso em qualquer outra situação, a resposta vai ser 0,03. Então, sabendo que o quociente pressão sobre temperatura é uma constante, nós temos a seguinte relação matemática. Pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Representando isso no gráfico, eu tenho uma situação muito parecida da transformação anterior. Veja que aqui eu tenho na posição 1 o estado inicial, posição 2 o estado final do gás. Então a transformação é nesse sentido, de baixo para cima. E note que nesse intervalo a pressão subiu de P1 para P2 e a temperatura também aumentou de T1 para T2. São diretamente proporcionais. Belezinha? Relacionando as três transformações que nós vimos, nota-se que elas, na verdade, saem de uma mesma equação, que é a famosa Lei Geral dos Gases. Observe, para fechar nossa aula com chave de ouro, observe essa relação aqui, ó, a famosa Equação Geral dos Gases. Essa equação, ela representa as três leis que a gente viu anteriormente. Observe. Observa a setinha aí, ó. Se eu tirar as temperaturas, eu tenho essa leizinha aí, ó. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Se eu tirar aqui as temperaturas, ó, ou seja, se a temperatura permanecer constante, essa equação se transforma nessa, que é a transformação que a gente tem quando a temperatura é constante, a transformação isotérmica. Por outro lado, se eu cancelar as pressões agora, se eu tirar as pressões lá da lei geral, fica só essa equação aí, que é a equação que a gente usa para a transformação isobárica. E se eu tirar os volumes, ó, vou pegar a canetinha mais uma vez para mostrar para você como não tem segredo. Ó. A terceira transformação que a gente viu era a volume constante. Se eu tirar os volumes, ó, se eu tirar esse volumezinho aqui e esse volumezinho aqui, o que sobra é essa equação aqui que você está vendo. Ó. Um instantinho. Olha aí, essa equação aqui que você está vendo, que é a equação da transformação isovolumétrica. Ok? Então tá aí as três equações que a gente viu na aula de hoje e a lei geral dos gases, que é de onde derivam essas três equações, tá bom? Deixa eu apagar as marcações. Então tá aí a aula de hoje, ela teve um caráter muito importante no que diz respeito ao comportamento dos gases nas transformações gasosas,
e a definição de gás ideal. A gente viu o que é um gás ideal e as 3 transformações gasosas e falamos sobre pressão atmosférica, que é algo muito importante. Gostaria de agradecer aqui a atenção de vocês e a presença de vocês. Nós teremos uma aula específica só para resolver questões desse conteúdo, ok? Estamos juntos. Colégio Impacto com você, professor Thiago Mário com você e juntos venceremos esse momento difícil. A educação vai vencer. Obrigado pela atenção, galera. Até a próxima. Abraço, professor Thiago Mário. Valeu!